Olá, turma! Nós daremos início ao nosso segundo bimestre e, para isso, nós vamos utilizar o caderno 2 de História. O primeiro tema que nós vamos trabalhar nesse bimestre se trata de renascimento, tanto o renascimento cultural, científico, quanto o renascimento comercial e urbano, tá? Nós podemos definir renascimento como um movimento cultural, artístico e científico que se baseou na recuperação de alguns valores greco-romanos, que é da Antiguidade Clássica, e mesclou esses valores com pensamentos medievais relacionados à religiosidade. O movimento renascentista, ele tinha como principal característica, uma característica bem marcante, a questão da valorização do ser humano, tá? Ele se inicia na Itália, mas ele se expande por toda a Europa. E o Renascimento, ele é considerado um marco divisor entre a Idade Média e a Idade Moderna. Entre as características principais, nós temos o humanismo, o antropocentrismo, que se trata da valorização do ser humano, o individualismo, o universalismo, racionalismo, o cientificismo e o classicismo, tá? Todas essas características, elas são amplamente percebidas quando você estuda as obras e estuda os principais conceitos desenvolvidos durante o período renascentista. Entre as principais fundamentos, os pontos que a gente pode dizer que são os pontos mais importantes, nós temos o antropocentrismo, que colocou o homem como centro do universo e o centro dos estudos. Ele se tratava da valorização do homem como ser racional e como uma das mais belas e perfeitas obras da natureza. O otimismo, que era uma atitude positiva diante do mundo. Os renascentistas, eles acreditavam no progresso, na capacidade humana e apreciavam a beleza do mundo. E sempre tentava capturar essa beleza de uma forma natural nas suas obras. O racionalismo, que é a contraposição à cultura medieval, que era baseada na questão da autoridade divina. Os renascentistas, eles valorizam a razão humana como base do conhecimento. E esse conhecimento se dá por meio de observação e da experiência das leis que governam o mundo. Então, eles passam a utilizar muito a questão do cientificismo e do empirismo, tá? Aquilo tem que ser comprovado cientificamente para ter uma característica de valor. O humanismo se tratava de abranger e universalizar todas as áreas do saber humano. Então, eles fundamentavam-se basicamente na valorização do espírito humano, nas suas capacidades, nas potencialidades e nas diversidades que compõem esses seres humanos. O hedonismo, por sua vez, era a pura valorização do prazer. Todos os tipos de prazeres, sensoriais, carnais, materiais, e ele se contrapunha principalmente à ideia medieval de sofrimento e de resignação. Eles não concordavam muito com essa percepção. Na cultura renascentista, em toda a sua abrangência, na pintura, na escultura, na literatura, nós percebemos traços de naturalismo, que eles queriam capturar da forma mais natural possível aquelas obras. O realismo era de acordo com aquilo que eles realmente estavam vendo, estavam percebendo, então eles tentavam ser o mais realista possível. Também se baseava na questão da racionalidade, do equilíbrio, da simetria e da objetividade, principalmente a simetria. Eles tinham uma certa... como eu posso dizer para vocês, eles prezavam muito pela questão da simetria, tá? Pela questão da igualdade entre os lados, pela perfeição. Em relação ao renascimento comercial e urbano, aqui nós temos uma parte muito importante dentro do renascimento, que foi o ressurgimento das cidades e do comércio. Assim que nós temos o período medieval, nós temos a feudalização da economia e da população. O povo foge para os campos e a economia passa a ser agrária. Então, já no final da Idade Média, início da Idade Moderna, as cidades, elas voltam a ter importância,
tá? Elas voltam a ser o centro das atenções, até porque o comércio ele ganha cada vez mais de destaque. Tudo aquilo que era excedente de produção dentro dos feudos e também que foi conseguido durante as cruzadas passou a ser comercializado em feiras. Então, o comércio ele trouxe de volta para as cidades um grande destaque, uma grande importância. Então, eles são extremamente interligados, tá? Tanto o ressurgimento do comércio quanto o das cidades. Algumas cidades mantinham características bem feudais e eram ligadas a alguns senhores. Só que existia um tipo de cidade que recebia o nome de comuna, que ele não tinha essa característica, ela era muito desligada do senhor feudal. Ela tinha um predomínio de uma burguesia comercial. Então, esse tipo de cidade ganhou cada vez mais destaque durante o final do feudalismo, início da Idade Moderna, tá? E é válido a gente perceber que as cidades, elas deixavam muito nítido a oposição entre a burguesia urbana, que era aquela burguesia comercial que se desenvolveu dentro dessas cidades, e os nobres feudais, que viviam basicamente de uma cultura agrária. Então, a burguesia e o feudalismo, eles passaram a ter sérios problemas de coexistência, tá? E acabou tendo predomínio dessa burguesia comercial, tá? Eu espero que vocês tenham entendido tranquilamente os textos e agora vamos para o restante do material.